Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Eu vou confessar uma coisa só para vocês. Eu confesso que cheguei aqui no estúdio um tantinho assim, só um tantinho assim, estressado. Essas ocorrências, né, que independem da gente, tomaram conta, cruzaram o meu caminho, mas aí eu cheguei aqui e quando ia me desculpar, essa ilustre personalidade do mundo da economia em Manaus, que foi presidente do Corecon, é meu amigo há muitos anos, eu tenho amizade com a família dele desde os primórdios, hoje sou amigo do filho dele, vejam só a nossa ligação. Aí ele olhou para mim e disse: Humberto, olha o que eu trouxe para ti. Vejam, um vinho de italiano da Sangiovese de Vêneto. E olha mais o que ele trouxe para mim. Olha só. Então, olha, show estresse, show. Eu estou bem aberto, até porque hoje é segunda-feira. E na segunda-feira a gente tem que renovar tudo com otimismo, com alegria, com entusiasmo. E ainda mais o meu caso, começar a semana conversando com um amigo que me dá o privilégio, né, dessa conversa, que na verdade é uma colheita para ele. Por que é uma colheita para ele? Porque ele volta à hora do H como a pessoa, o profissional que foi eleito o melhor economista de 2022. É colheita isso. Você receber o reconhecimento, você encarar o mérito, só através de merecimento, essa colheita só é possível porque há muito merecimento no meio. Então eu recebo o Francisco de Assis Mourão Júnior com muito entusiasmo, com muita alegria. E nós vamos saber como é que é para ser o melhor, escolhido pelos seus pares, o melhor economista de 2022. Né? Além do mais, ele vai contar umas historinhas para a gente sobre economia, que sempre é bom aprender e que são reveladoras para a vida da gente, para o conhecimento da gente. Tá bom? Vamos ouvir, então, essa ilustre personalidade, né? Esse grande protagonista do mundo da economia na cidade de Manaus. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos aqui. Não tem como não se emocionar, né, meu querido? Com essa apresentação, a gente fica até sem jeito, mas vem do coração, né? Nesse momento aqui que eu me sinto homenageado, né, pelos meus pares, né, e que, né, é um trabalho que começou desde o momento em que eu entrei na faculdade, que eu me interessei pelo curso de economia, né, vindo também do meu pai, do professor Assis Mourão, né, que serviu como base, né, e depois que eu me formei, né, eu tive aquele pensamento, né, o que eu posso fazer, né, contribuir, melhor dizer, para os economistas e ao mesmo tempo para a sociedade. Né, e num convite, na época o presidente do Corecon era o Erivaldo Lopes, né, através desse convite, fui para o Corecon como voluntário, né, e lá eu comecei essa trajetória. Né. Depois entrei numa chapa, me tornei conselheiro. Né. É um trabalho voluntário, né. Tem momentos em que você tem que realmente largar o lado profissional e atender a categoria. Né. E nessas lutas, lá dentro do próprio Conselho, conhecendo o COFECON, que é o Conselho Federal de Economia, depois conhecendo os outros Corecons de outros estados, participando de congressos, né? E aí chega um momento que em 2018 eu me torno presidente, né? Tive a honra também de poder contar com a sua contribuição lá como assessor de imprensa, né? E levar, né? Porque para mim a parte mais importante como formador de opinião é contribuir para a sociedade. A sociedade ela necessita, né, não só dos profissionais de economia, como também das outras áreas, né, mas em momentos
né, em que, principalmente agora, né, pós-pandemia, inflação alta, juros altos, né, e um momento em que o profissional aparece, orienta, né, dá um horizonte. Né, esse momento que eu acho que é importante, né, na profissão. Burão, você foi eleito, né, escolhido o melhor economista de 2022. Agora, fala uma coisa para a gente. Como é que está hoje o mercado, né, para os economistas? Como você faz uma análise do mercado na atualidade, depois de todo esse deserto que todos nós atravessamos? Existe ainda um atrito de função criado por essa crise? Ou as coisas estão pouco a pouco se ajustando e o mercado está começando mais uma vez a reagir e beneficiando dessa forma a atividade do economista? Vamos lá, essa tua pergunta eu me lembro na época quando meu pai recebeu esse título, se eu não me engano foi lá em 89. Eu nem era estudante de economia, ainda estava pensando, né, nessa ciência, e naquele evento, por sinal, eu até hoje não esqueço, eu entrei, sentei numa cadeira, o Serafim me cumprimentou, nem sabia que era filho do professor Mourão. Eu fiquei assim tão alegre por aquilo. Então, o Serafim é o Serafim Correia, que hoje é deputado. Exatamente. Né? E que naquele dia, né, eu vendo o evento, eu vi a preocupação que eles tinham, né, com a questão do profissional de economia com a globalização. Né, que o mundo ia se tornar uma economia globalizada e nós economistas teríamos que nos preparar, né, para esse novo mercado, para essa nova economia. E hoje, né, o que eu vejo, né, uma profissão que era muito requisitada nos anos de 70, 80, 90, né, e agora nós vemos o quê? Infelizmente, né, vou colocar aqui mais amplo o exemplo de Manaus, mas é o que está acontecendo em todo o Brasil. Né? Cursos de economia nas universidades particulares fechando, né, por falta de demanda. Eu soube também, e eu gostaria de saber se procede, eu soube que na própria UFAM o curso tem um número muito reduzido de alunos na Universidade Federal. Exatamente. Né? De economia, logicamente. Sim. Né? Hoje, atualmente, né, os cursos eles só tem na UFAM de economia, na UEA e na Universidade Newton Lins, na qual eu dou aula. Né? E antes tinha muito mais. Na Newton Lins, como estão as salas de aula? Razoavelmente? Razoável. São 3 turmas, né? Podiam ter mais. Eu me formei na época, eu entrei em 2005 na universidade e me formei na Uninorte. E hoje a Uninorte não tem mais o curso de economia. O CIESA também não tem mais o curso de economia. Isso é preocupante. Temos também uma outra situação, né, de que temos que rever as grades curriculares do curso. Agora, o mercado está saturado? Tem alguma coisa a ver com saturação? Não. Qual é o problema? Onde é que está esse gargalo que está levando os cursos a serem extintos, professor? Olha, eu vou colocar aqui a minha visão. Claro. Tá? Na minha visão, né, eu tenho, para mim, os cursos teriam que ser revistos, as suas grades curriculares, né, para preparar o economista para o setor privado. Né. O economista ele está sendo preparado para trabalhar no setor público, mas através de concurso público e tudo. Exatamente. O que nós estamos precisando é de economistas nos setores privados. E existe muita demanda para esse economista no setor privado? A demanda ela não existe porque, infelizmente, nós estamos perdendo para outras áreas. Né? Precisamos reativar, né? voltar a ter demanda. Né? Hoje, inúmeras fábricas aqui do distrito, né, não tem um profissional de economia. E deveria. Às vezes até tem, mas ele está em uma outra área que não é a área da sua formação. E quem substitui o economista nesse caso? Aí nós temos, né? Temos administradores, temos contadores, temos os advogados.
né? Nada contra essas que estão outras atuando áreas. no papel de economistas. Sim, atuam no papel de economista, ou às vezes a próprios setores da empresa, né, não se preocupam, né, com o mercado, né, não se preocupam porque o que nós somos, o que nós fazemos, né? Nós preparamos a empresa, né, para ela atuar no mercado, né, para que seus produtos possam ser competitivos, para que, né, na hora da questão lá da guerra que eu falo, né, da competição, da concorrência, né, o economista é o profissional que está ali na ponta em que vai, né, definir, olha, determinados produtos precisamos reduzir suas planilhas de custo. Né? É o que nós chamamos de microeconomia, né? Se preocupar, né, e ao mesmo tempo levar, né, a empresa ao crescimento. Né? Não só na questão dos próprios mercados, mas também de investimentos, né? Para também, se a empresa quiser abrir um investimento para fabricar um novo produto, né? Esses economistas, que por sinal estão aqui, nesses 55 anos da Zona Franca de Manaus, né, fomos nós que montamos, né, que levamos esses projetos para a reunião do CAS, para a reunião do CODAN, né, que são aprovados gerando emprego e renda. Né. É uma profissão essencial. Né. Se hoje essas empresas estão aqui usufruindo desses incentivos fiscais, né, elas estão usufruindo, né, por quê? Por um trabalho nosso. Pela assessoria, pela orientação dos economistas. Né, na elaboração dos seus projetos, né, no acompanhamento aos empresários. Né, lógico, também tem a parte, né, de todas as outras profissões. Né, mas a parte inicial, né, de montar o projeto, de levar isso para uma reunião do CAS, para uma reunião do CODAN, né, e serem aprovados e orientar até o momento da empresa estar aqui instalada, gerando emprego e renda, né, isso se deve aos economistas. Economista do ano 2022, Assis Mourão Júnior, qual é o papel do Corecon? Você que já foi presidente do Corecon, conhece muito bem, né, todas as engrenagens e o funcionamento dessas engrenagens lá no Corecon. Qual é o papel hoje, na sua visão, do Corecon para justamente dar a essa situação um ar de positividade, quer dizer, virar essa mesa? O que o Corecon pode fazer, quer dizer, todos unidos? O Corecon, ele vem na sua trajetória, né, tentando fazer um bom trabalho. Né? Atualmente, o nosso presidente, o Marcos Evangelista, né, está focando em várias, né, demandas para resolver, né, ou para tentar diminuir, né, essas situações que se encontram. Né? O que é o papel do Conselho, né, no caso de economia, como os demais conselhos? Primeiramente, fiscalizar a profissão, sim. Né, e, ao mesmo tempo, né, servir como base, né, de orientação, né, e apoio à sociedade. Né. O Corecon, né, ele vem, né, atuando nessas duas áreas, né, nessa trajetória. Né. Na época que eu era presidente, nós dávamos cursos, nós tentávamos qualificar, tentávamos também pegar os economistas que estavam fora do mercado de trabalho para tentar colocar eles nesses cursos para ajudar a qualificar mais ainda para que eles voltem para o mercado de trabalho. Né? O Conselho, ele tem um papel fundamental. Né? Eu me lembro que foi no meu primeiro ano, queriam tirar, né, pegar a SEDECT, na época o governo queria colocar dentro da Cefaz. Então, você ia pegar um órgão estratégico que administra e aprova e põe os projetos para serem aprovados de incentivo fiscal, gerando emprego e renda, dentro de um órgão que arrecada. Lógico que isso não iria dar certo. Não faz sentido, Não faz sentido. A SEDECT, na época, ia perder muito poder com isso, e os projetos provavelmente também iriam ser prejudicados, futuros projetos. E o Corecon atuou. Entramos no Ministério Público,
né, contra essa ação e, na época, né, ela não foi feita, o governo desistiu. Né? Então, é nesses momentos que eu digo, né, que o Conselho, né, ele é primordial. Né? Como várias vezes, até na presidência do atual presidente, o nosso querido Marcos Evangelista, entrando na justiça porque determinados concursos públicos não tinham vagas para economista. Né? Essencial. Né? Como é que uma prefeitura ou o governo do estado abre um concurso para determinadas áreas, né, e não coloca os economistas? Aí é o papel do Conselho. Né? Ao mesmo tempo de fiscalizar, valorizar a profissão, né, e, né, mais uma vez, servir, né, a sociedade. Eu me lembro que, durante a sua gestão, aconteceram muitos eventos envolvendo conselhos da região norte. Sim. Eu me lembro, faz algum tempo que isso não ocorre. E isso é estratégico, é plano de estratégia não ocorrer, ou é por causa da realidade atual? Mas qual é a sua avaliação dessas reuniões envolvendo os conselhos de outros estados da região norte? O que isso traz de vantagens para a profissão do economista? A vantagem é porque nesses eventos em que a gente reúne todos os corecons da região norte do Brasil, né, porque o que nós temos? Lógico que a atividade econômica principal do Pará não é a mesma de Porto Velho, não é a mesma de Manaus, não é a mesma de Boa Vista, não é a mesma do Acre, né, e de Amapá. Então, reunindo esses economistas, os presidentes desse conselho, né, a gente pode, né, na época, fizemos uma carta endereçada ao governo do estado, né, porque quando você pensa na economia da região norte, você pensa no quê? No crescimento e no desenvolvimento econômico de uma região, né, distante dos grandes centros consumidores, né, como está atualmente. Né? Então, essa reunião ela é importantíssima, né, para que se discuta, né, para que se tome decisões, né, sobre a economia de cada estado. Né? E o Conselho ele faz esse papel, né, primordial. No momento das pandemias foi feito virtual, agora provavelmente vai voltar a ter, né? É um evento que tem a participação até do próprio COFECON, né? COFECON é o Conselho Federal, né? de Economia, né? E eu tenho certeza, né, que provavelmente, né, não esse ano, mas ano que vem esses eventos voltem, né, na sua primordialidade, né, para que possamos, né, continuar com essa discussão, né, sobre economia, porque o desenvolvimento econômico ele é primordial. Né? O Estado, quando a gente até discute com a questão das decisões do ministro da Economia, do Paulo Guedes, na sua ideologia neoliberal, né, que não quer a presença do Estado na economia, mas você está numa região que não tem uma infraestrutura. Né? Você está numa região longe dos grandes centros consumidores. Então, há uma necessidade enorme de uma presença do Estado. Né? Para quê? Para que aqui, né, possa criar um polo de desenvolvimento, né, para a iniciativa privada vir aqui gerar emprego e renda. Né? Então, a economia ela precisa ser discutida, né, e a defesa, né, da nossa economia, da região norte, não só do polo industrial de Manaus, né, mas como de toda a economia da região norte, com a participação do governo, ela é essencial. Eu sempre quis fazer essa pergunta, e não sei porque eu nunca fiz, mas eu não vou deixar passar essa ocasião agora. Existem economistas amazonenses atuando no interior do estado, né, junto às prefeituras do interior, espalhados pelos outros municípios do estado. Você tem conhecimento se essa profissão é exercida nos municípios? A própria UEA, ela abriu o curso de economia no interior do estado, formando 30, 40 economistas em vários polos do interior do estado, né? Não sei dizer bem aqui, nos 62 municípios.
né? E a maioria, infelizmente, a maioria desses economistas formados tiveram que vir para a capital, né, para entrar no mercado de trabalho, né? Infelizmente, porque no interior não existe mercado. Não tem mercado no interior, né? As prefeituras não absorveram os próprios economistas formados, né, da região, do município, né? Incrível que pareça, há prefeituras sem o profissional de economia importantíssimo. Porque se existem prefeituras hoje no estado do Amazonas que não tem atuação de economista. Não tem atuação de economista. Mas quando a prefeitura precisa entrar, né, com um projeto para conseguir, né, um dinheiro em um determinado ministério, né, lá em Brasília, há uma necessidade de um profissional de economia, para que se faça um projeto, para se dizer quanto vai precisar, o que vai ser investido, construído, o que vai gerar de emprego e tudo mais, né? Há essa necessidade. Infelizmente, né, não está sendo feito, né? Precisa se rever tudo isso, precisa se destacar, né, essa questão. Eu me lembro uma vez que, como presidente, eu recebi na plenária um cancelamento de um registro de um economista formado, né, porque ele pediu o cancelamento do registro porque ele não trabalhava na área, até aí tudo bem, né, e o que ele fazia não tinha nada a ver com a sua formação, né. Ele mesmo pediu o cancelamento do seu registro? Ele pediu do seu registro, né? E na época, né, ele era guarda municipal. Isso, eu não consigo esquecer isso desde o dia que esse pedido entrou na plenária, no Conselho. Mourão, sabe uma coisa então que eu não consigo esquecer? É que 4 motoristas de aplicativo, conversando comigo, eu gosto de conversar com eles, todos têm uma história interessante do porquê eles estão ali no aplicativo, né? Que eu começo a minha conversa dizendo que eu acho o aplicativo uma grande sacada, o Uber, né? Principalmente, sim, todos eles. Agora, esses 4 motoristas, Mourão, eram economistas, né? Quer dizer, economistas com curso superior e que estão trabalhando no Uber para ter uma atividade, uma fonte de renda. Como é que você analisa isso, hein? O mesmo pensamento, né? Como tem engenheiros, como tem advogados, sim, administradores, exatamente, contadores, né? E eu me preocupo muito, né, até como professor do curso de economia, né, da Universidade Newton Lins, né, de quê? De tentar levar aos meus alunos o que é o mercado. Sim, sim. Né? Se preparar para o mercado. Né? Sempre, né, vai ter a necessidade, você sempre tem que estar estudando. Né? Sempre vai ter a necessidade de você, apesar de toda a questão das mídias sociais, mas você tem que ler. O aprimoramento contínuo, né? Ver, né, sempre ver o que o setor privado está pedindo. Essas situações, entendeu, que os novos economistas vão encontrar. Quer dizer, a saída agora essa a ida para o setor privado? Exatamente. Eu concordo, né, que tudo bem, né, cada um com a sua decisão, que a questão do setor público, de concurso público, né, mas o desafio, eu vou colocar isso né, o desafio, né, é o setor privado. Né, do momento, né? Exatamente. Por quê? Porque é um mercado. Né, como o meu querido pai fala, professor Assis Mourão, que é o mercado que não manda flores. Né, é de você estar ali lutando por um projeto, né, ou estar numa empresa que, de repente, amanhã ou depois você pode ter que estar saindo, procurando outro emprego. Então, essa preparação, né, essa busca o tempo todo constante, né, eu vou colocar saudável, né, a própria guerra dentro do mercado, né, é que precisa. Né. Essa mensagem
você dá, Mourão, aos seus alunos na sala de aula? Sim. Que agora o norte se encontra lá no setor privado? Sim, é isso? Tanto no setor privado, né? Está crescendo muito lá no sul do Amazonas, né? Um setor primário, na parte de agricultura, que vai precisar de economista para a questão de financiamentos, para fazendeiros e tudo mais. Então, você, ou também a questão do crescimento da cultura do açaí, tudo isso precisa de capital. Eu vi no supermercado café de Apuí. Está sendo vendido aqui em Manaus, no supermercado. Exatamente. Um café que é produzido em Apuí. Quer dizer, já imaginou isso? Exatamente. Essas ideias, né, da questão, né, de atuação no setor privado, né, isso vem também desde a minha formação. Aqui coloco meu professor, o economista Venâncio Davi Lugarese, a professora doutora Michele Aracati, né, que é uma das maiores especialistas quando a gente fala na questão do desenvolvimento regional. Né, ela vai ser entrevistada pelo senhor, né? Sim, sim. Eu acho que semana que vem. E aqui até deixo o meu abraço para ela, né, dessa preocupação, né, de formar economistas, né, para o mercado. Uma preocupação que o meu pai tinha quando ele era professor da UFAM, né, de preparar, né, esses economistas para o setor privado, né, porque o que gera emprego, o que gera renda é o setor privado. Né, são novas empresas, né, são novas oportunidades de negócio, né, são segmentos que vêm crescendo e que precisam, né, do economista. Qual é a sua mensagem como o economista do ano 2022 para as novas gerações, aquelas que, por exemplo, estão ainda em casa se preparando para tomar essa decisão antes de entrar na academia, para aqueles que já estão na academia, o que você diria para eles como incentivo em relação à profissão do economista, professor Mourão? Eu vou colocar aqui que são 9 anos de docência. Nesses 9 anos de docência, um dos meus maiores troféus são 5 ex-alunos meus, né, que eu dei aula para eles de outra formação, eles se formaram e depois foram fazer economia. Né. E primeiramente, né, amor, né, à profissão. Né. Eu respiro, eu falo isso muito para os meus alunos, para os meus filhos. Eu respiro economia 24 horas do dia. E o que eu coloco aqui, né, que é uma profissão, né, que o mundo todo necessita. Sim. Né, é um profissional, né, que ele, né, o seu trabalho, né, coloca sempre a questão da geração de emprego e renda. Né, né, a economia, né, ela faz a transformação do capital. Eu estou falando aqui não só do capital especulativo, lá de bolsa de valores, mas também do capital produtivo. Né, aquele que abre o negócio, aquele que tem uma indústria. Né, e estudar, né, que eu acho que é o primordial. Né, estudar, focar no conhecimento, né, e o principal de tudo, que é o que foi que eu me preocupei quando eu me formei, né, se dedicar também, né, ao apoio, né, e ao mesmo tempo, né, ajudar, né, os economistas, dar sua contribuição para a classe, né, e para a sociedade. Eu acho que também isso é primordial. Meu caro amigo, eu sei que hoje você é motivo de muito mais orgulho para os seus amigos, para os seus familiares e para todos aqueles que, como eu, te admiram intensamente. Então, parabéns pelo seu merecido título de economista do ano de 2022. Eu tenho orgulho de dizer por aí que sou seu amigo, ainda mais agora, como economista do ano 2022. Parabéns. Parabéns
muito orgulho e você é merecedor. Parabéns mesmo. Meu querido Humberto, eu não vou falar amigo, porque para mim você já é da família. Oh, há muito tempo atrás. Muito obrigado. Amicíssimo. Eu me sinto pai, assim. Eu me sinto. Conheci o seu avô. Conheceu o meu avô. Conheci o seu avô, professor Fuete Mourão. Morava do lado. Eu era vizinho dele, separado por um muro. Por um muro. Um muro. E eu não tenho, né, palavras, né, para mensurar, né, a gratidão que eu tenho por você. O carinho vem desde o meu pai, né. Por sinal, o Humberto começou a carreira dele, né, como cantor. Isso. No Clave de Clave de Sol. Lá na Djalma Batista. Djalma Batista. E o Mourão no piano. Que noitadas maravilhosas. Que o papai, além de economista, professor universitário, né, é um músico, grande pianista. Grande pianista. Músico profissional. Diga para ele que eu estou com saudade de fazer dupla com ele, né, fazer duo com ele no palco. Tá bom? Diga isso para ele. E eu só quero agradecer, né, e colocar aqui, né, que isso é um reconhecimento, né, por esse trabalho, por essa minha dedicação. Você me acompanhou lá como assessor de imprensa. Sim, né? Com muito orgulho. As demandas que nós temos lá no Conselho, né, na época, né, que eu estava como presidente, e não é fácil. Não. Né, e ao mesmo tempo, né, de levar aos meios de comunicação, como aqui o Portal da Holanda, né, a economia. Né, essa ciência, né, que, né, todo dia, quando você acorda, você tem que saber, você tem que ver como é que está os juros, como é que está a inflação, claro, qual é a área que está dando a maior renda. Né? A economia, ela está 24 horas do dia. E mexe com a vida de todo mundo, né? Exatamente. E tem a ver também, não é isso? Exatamente. Mourão, muito obrigado, querido. Parabéns. Obrigado. 1000 vezes, parabéns. Obrigado. Você merece. Por hoje é só. Muito obrigado pela companhia.